Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim falar um pouquinho sobre... Na verdade, não falar um pouquinho, eu vim contar a história da Natasha Campucci e os seus 8 anos em cativeiro. Bom, eu li esse livro há 2 semanas, uma semana atrás. Inclusive o livro da semana, o vídeo da semana passada, quatro livros pra você ler na quarentena, era pra ter acontecido essa semana, não semana passada. Semana passada era pra ter acontecido esse vídeo aqui. Mas meio que... Eu meio que dei uma leve atrasada, talvez. Não terminei o roteiro a tempo. Bom, esse livro aqui, ele é uma biografia de uma parte da vida dessa menina aqui, a Natasha Campucci. Ela nasceu na Áustria, em Viena, e depois... E ela sempre foi uma menina muito sozinha. Os pais dela, quando ela era bem novinha, se separaram e o pai dela se mudou de cidade. Ele saiu do subúrbio de Viena, onde ela vivia com a mãe, e foi embora. Mas ele não saiu de Viena, ele foi só pra uma cidade um pouquinho no interior. E meio que largou ela. Então, ela sempre foi uma menina muito sozinha, ela passava muito tempo em casa vendo TV, porque a mãe dela não deixava ela brincar com as outras crianças que moravam no centro habitacional que ela morava, no subúrbio de Viena. E ela passou muito tempo da infância dela vendo TV e programas criminais. Bom, um dia ela saiu de casa, depois de ter conquistado o direito de ir até a escola a pé sozinha. Aos 10 anos de idade, ela brigou com a mãe antes de sair de casa e saiu brigada com a mãe de casa. E ela tava a caminho da escola, ela tinha 10 anos e ela tava com um vestido xadrez e uma jaqueta vermelha. Bom, ela saiu de casa, foi andando pra ir pra escola. E daí, uma hora ela viu um pouquinho mais pra frente uma van branca e um cara encostado nessa van, na frente. E ela parou e cogitou atravessar a rua, mas ela não atravessou a rua. E a partir daquele momento aconteceriam 8 anos de cativeiro, 3.096 dias de cativeiro. Que inclusive é o nome do livro e o nome do filme. Bom, esse cara que tava na van, que sequestrou ela, era o Wolfgang. Esse cara, ele morava numa casa que já tinha sido da mãe dele, mas hoje em dia ele morava sozinho porque a mãe se mudou pro centro de Viena. E os seus vizinhos nunca tinham visto ele com nenhuma mulher. Então, os vizinhos dele sempre acharam ele estranho, um pouco fechado. E ele sequestrou a Natasha, ele tinha preparado todo um cativeiro, um quarto debaixo da casa dele, no porão, muito bizarro. E um quarto onde a Natasha dava uma volta completa com 20 passos. Era muito pequenininho o cativeiro dela. E foi lá que ela passou 8 anos. Durante os 6 primeiros meses, ele não foi nem um pouco agressivo com ela. Ele só era muito rigoroso com ela. Tipo, se ela fizesse qualquer coisa que ele não concordava, ele gritava com ela. Mas ele nunca tinha batido nela até 6 meses de cativeiro. Quando completou 1 ano de cativeiro, ele pediu pra ela escolher outro nome, porque Natasha já era dele. Então ela escolheu Bibiane e foi chamada de Bibiane durante 7 anos, até ela sair de lá. Durante todo esse tempo, depois de um tempo, ele começou a pedir pra Natasha liberar a Natasha pra ela cozinhar, limpar a casa e tomar banho, porque durante 1 ano ela não tomou banho. Tinha uma pia no quarto dela, onde ela tomava banho nessa pia.
E durante todo o cativeiro ela foi chamada de Baby Ann. Ele batia muito nela, tanto que tem partes do livro que é do diário dela, que ela descreve os hematomas que ela tava no corpo, como ele tinha batido nela, por que ele tinha batido nela. E ela fazia alguns serviços. Ela chegou, quando ela fez 13 anos, eles reformaram o segundo andar da casa dele inteiro, só ela e ele ajudando em algumas coisas. Ela reformou um apartamento pra ele, então ele realmente fazia ela de escrava. Chegou num momento que ele era obcecado por limpeza, então um momento ela raspou todo o cabelo, porque ele obrigou ela a raspar o cabelo porque ele era obcecado por limpeza. Se ele visse um fio de cabelo dela no chão, ele surtava e batia nela muito. Ela descreve isso no livro várias vezes. E ele queimava depois o cabelo. Ele era muito surtado. Depois de tudo isso, quando ela completou 18 anos, ele resolveu levar ela pra esquiar. E durante os 8 anos, é importante falar isso, que durante os 8 anos que ela ficou em cativeiro, ela saiu 3 vezes com ele. Isso é muito importante, antes dela ir fazer essa viagem pra esquiar com ele. Então eles foram esquiar e quando ela precisava muito ir no banheiro. E ela entrou no banheiro feminino, ele ficou do lado de fora esperando. E ela viu uma mulher. E essa mulher, ela viu como a chance dela de sair do cativeiro viva. E ela sorriu pra mulher, como nos cartazes que estavam colados dela pelas ruas. E falou pra mulher, eu sou Natasha Campucci, eu sou Natasha Campucci, eu sou Natasha Campucci. Mas a mulher só sorriu e acenou. Depois que ela foi solta, que ela fugiu, foi descoberto que essa mulher, na verdade, era uma holandesa que nem sabia quem era Natasha Campucci. E depois de um mês, alguns meses depois disso, ela estava fazendo um serviço no jardim com um aspirador de folhas e o Wolfgang estava dentro da casa falando no telefone. E como o aspirador de folhas fazia muito barulho, ela viu ali uma chance de fugir. Ela jogou o aspirador de lado e saiu correndo. Ela saiu correndo e encontrou 3 homens conversando e pediu ajuda para eles, mas eles falaram que não tinham como ajudar ela. Então ela correu mais um pouco e chegou numa casa de uma senhora. Ela pulou a cerca da casa, começou a bater no vidro e a mulher falou pra ela não pisar no gramado porque ela ia chamar a polícia. Então a mulher chamou a polícia. Quando a polícia chegou, eles algemaram ela, levaram ela pra delegacia. E até a Natasha conseguir explicar pra ela o que estava acontecendo, quem ela era, foi muito tempo. De verdade, foi muito tempo. Ela escreve um livro. E daí ela vai contar. E nesse meio tempo que ela tá na delegacia, ela descobre mais um pouco sobre as investigações sobre o caso dela. Logo que ela sumiu, uma menina de 12 anos que tava lá na rua, que viu, ela disse que tinha visto a Natasha sendo sequestrada por 2 homens e jogada numa van branca. Mas ninguém nunca fez um retrato falado dessa menina, ninguém fez nada sobre o depoimento dessa menina. Tipo, a polícia simplesmente ignorou esse depoimento. Só levaram em conta o fato da van branca. E alguns dias depois a polícia decidiu fazer uma vistoria nas van brancas de Viena. E a polícia anunciou na TV que ia fazer essa vistoria. Então o Wolfgang encheu a van de material de construção e quando a polícia chegou lá, ele falou que estava usando a van para transportar o material de construção, que ele estava fazendo uma reforma na casa dele. E a polícia não fez nada. Ele abriu a van, a polícia olhou dentro, ele explicou e a polícia foi embora. Os 8 anos de cativeiro da Natasha poderiam ter sido diminuídos em 6 meses se a polícia tivesse ouvido a menina, porque depois
depois que a Natasha fugiu, o Wolfgang se matou. E quando ela viu o rosto do Wolfgang, ela disse pra polícia que ela teria reconhecido ele. Porque ele tinha um rosto muito marcante. E ela reconheceria ele de qualquer maneira. Depois disso, a Natasha, quando ela soube que o Wolfgang tinha se matado, a Natasha chorou. E por causa disso, muitas pessoas atribuem a ela a síndrome de Estocolmo. Mas ela disse no livro, em diversas entrevistas, que ela não tem síndrome de Estocolmo. E ela não gosta de de que atribuam essa doença pra ela, essa síndrome pra ela. Então, alguns meses depois, a Natasha ganhou a casa onde ela passou todos esses anos na justiça, e aí ela demoliu a casa, porque ela não queria que a casa se tornasse um santuário bizarro ou um ponto turístico na cidade. Então a casa foi demolida. Também por causa disso, disseram que ela sofria de síndrome de Estocolmo, porque ela venceu e as pessoas disseram que ela era apaixonada por ele, que ela gostou de passar 8 anos na casa dele e tudo isso. Bom, eu marquei alguns trechos enquanto eu tava lendo o livro. Foram 3 trechinhos, mas os principais é depois que ela fugiu, que foram coisas que me marcaram muito, frases que me marcaram muito. Inclusive, isso aqui é muito grande. Aqui. Esse aqui é bem grande. Depois da fuga, eu me encontrei com um amigo de Wolfgang para falar sobre o sequestro, pois queria entender por que ele se tornara a pessoa que fizera isso comigo. Mas rapidamente abandonei as tentativas. Não era me permitido elaborar minhas experiências dessa maneira. Simplesmente foi rotulada como síndrome de Estocolmo. E uma outra também que me marcou muito foi essa aqui, que tá inclusive aqui atrás. Meu cativeiro é algo que eu vou ter de lidar durante toda a minha vida. Mas aos poucos acredito que não serei mais dominada por ele. Enfim, essa foi a história da Natasha. Se vocês quiserem, eu vou deixar outros 2 vídeos que contam um pouquinho melhor sobre essa história aqui na descrição. E é isso. Obrigada.